Oi, eu prometi que ia fazer um vídeo sobre as Olimpíadas. Acabei ficando doente, mas graças a Deus já estou melhor. E vamos lá para o vídeo. Nós vimos nessa abertura das Olimpíadas muitos sinais, muitos sinais. Não tinha nada de mensagem subliminar, né? Eram mensagens muito escancaradas aí. E muito interessante é que essa abertura, né, onde todas as pessoas puderam ver, todas as pessoas tiveram acesso, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a tecnologia ela vai ser uma grande aliada do anticristo. E são muitos símbolos, muitas coisas que nós vimos e nós vamos trazer um respaldo na palavra. Eu quero que você reflita comigo, pense. Esse vídeo aqui é para você refletir, para você pensar, tá? Vou trazer aqui 5 sinais, né, como fala o vídeo, mas tem muitos outros. E o primeiro símbolo, aqui, o primeiro sinal que eu separei para a gente falar a respeito é a ceia, né, que nós vimos. E nós vimos muitas coisas relacionadas à arte nessa abertura, como o quadro do Leonardo da Vinci, que representa a última ceia, né? Representa até a última parte, né? O Leonardo da Vinci ele não tinha sabedoria sobre a cultura judaica. Quando nós vemos o quadro dele, a mesa da ceia, ela não era daquele tamanho, os discípulos não sentavam em cadeiras, aquilo é uma representação, né? E então na mesa lá da abertura que eles colocaram, nós vimos o que é exatamente a blasfêmia, o que é o escárnio, o que é o deboche. Hoje em dia não tem mais diferença entre o que é santo e o que é sagrado. E eu quero ler para vocês um versículo que fala exatamente sobre isso. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, do verso 3 ao verso 9. Eu queria que você abrisse aí comigo na sua casa, tá? 2 Pedro, capítulo 3, do verso 3 até o verso 9, que diz assim: Sabendo isto, primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Nós vemos que muitas pessoas falam, né? Nossa, mas há tanto tempo que falam que Jesus vai voltar, e todo mundo fala que Jesus vai voltar, mas quando Jesus vai voltar? Peraí. Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o dia do fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. O que muitos esquecem é que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, se para nós passou 1000 anos, para o Senhor passou um dia. A gente não pode esquecer disso. E olha, aqui está falando que nos últimos dias virão escarnecedores. Foi exatamente o que nós vimos naquela representação horrenda da ceia que colocaram, né? E depois de tanta repercussão que teve, o diretor artístico do evento, que chama Thomas Joly, não sei se a pronúncia está correta, ele negou qualquer referência com a apresentação com a última ceia. Ele negou que essa apresentação que teve nas Olimpíadas tinha referência com a última ceia. Ele disse que a encenação ela foi inspirada em um deus do Olimpo, que é o Baco. Baco é o nome alternativo adotado pelos romanos do deus Dionísio, da Grécia.
Lembra quando tinha aquela mesa, aí sai um homem dentro de como se fosse um jantar, né? Um homem todo pintado de azul, com flores, frutas na cabeça, representando o deus Baco, né? Esse deus, Dionísio, né? É o deus da bebida, deus do vinho, da vegetação, da fertilidade. E sabe aquela palavra bacanal? Vem do Baco, né? Olha que coisa horrenda, profanando ali, né? Por mais que aquele quadro não represente verdadeiramente a ceia, mas eu sei que muitas pessoas, né, às vezes até tem em casa, né? Você olha assim, é uma pintura bonita, né? Mas infelizmente usaram aquilo para profanar mesmo, né, a ceia, né, de Jesus, algo sagrado ali, quando Jesus estava com seus discípulos, né, ele estava ali abençoando os seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos, algo santo, né, algo maravilhoso, ele estava ali dando autoridade aos seus discípulos para instituir a igreja primitiva. Tantas coisas aconteceram depois, né? Para hoje em dia a gente ver essa cena horrível na televisão. O segundo sinal que eu queria trazer aqui é daquele mascarado que estava com a tocha. Ele pegava a tocha e saía fazendo parkour pela cidade. É muito interessante isso. E não pensem que nessa cultura do nada a ver, mas não tem nada a ver. Gente, tudo tem a ver. Tudo tem a ver. E cada sinal, cada simbolismo, cada simbologia ali foi muito bem pensado. É impressionante. E eu queria que vocês abrissem aí em Joel, no capítulo 2. Joel é um livro profético. E depois você lê o livro inteiro em casa, estuda o livro de Joel. É um livro incrível, mas eu queria ler para vocês Joel capítulo 2, do verso 5 até o verso 9. Diz assim: como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos tornarão enegrecidos. Como valentes, correrão, como homens de guerra subirão os muros. E marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. É muito interessante cada simbologia que colocaram nessa abertura. A gente encontra um respaldo aqui na palavra. Eu quero só que você vá refletindo aí. Um terceiro sinal que eu queria trazer, o bezerro de ouro. O que representa o bezerro de ouro? Lá em Êxodo, capítulo 20, no verso 3, fala: não terás outros deuses diante de mim. Todo mundo conhece essa passagem. Moisés estava lá no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, estava ali na presença. Foi tanta presença do Senhor ali que ele desceu com o rosto resplandecente, né? Uma coisa maravilhosa que Moisés viveu ali. E o que o povo fazia lá embaixo? Murmurava. O povo de Israel queria substituir a adoração de Deus. Eles queriam o quê? Um Deus feito por mãos humanas. O povo, ele não andava por fé, ele andava por vista. Então, o que o povo queria? O povo queria segurança, satisfação em coisas materiais. Eles queriam algo que eles pudessem ver, tocar. Então, ao invés de confiar em Deus, pela fé, eles queriam tocar. Então, eles fizeram o bezerro de ouro. Olha que interessante. Teve essa representação também aí nas aberturas, né? Na abertura das Olimpíadas. Nós precisamos entender
que a mente das pessoas é o alvo das trevas. Então, como aconteceu lá com o povo de Israel, Moisés estava lá no Monte Sinai. Estava lá recebendo os 10 mandamentos. O povo estava lá embaixo, esperando Moisés, com medo dele não voltar, não sabia o que fazer. O que aconteceu? O inimigo começou a trabalhar na mente das pessoas. Ele não vai voltar, vocês vão ficar sozinhos, vão ficar desamparados. O que o povo fez? Vamos fazer um Deus, vamos fazer um bezerro de ouro. E é assim que o inimigo age nos dias de hoje também, né? A pessoa não se firma na palavra, a pessoa não se firma na igreja, não se firma na leitura da palavra. O que o inimigo faz? Vai na mente, né? Então fica aquela batalha na mente. Não, Jesus não vai voltar, não. Aproveita a vida, não. É isso que o inimigo faz. A Bíblia está se cumprindo, a palavra está se cumprindo, as pessoas estão dormindo. E uma coisa muito importante, o sistema já está preparado para receber o anticristo. O espírito do anticristo, ele já está na terra. Por isso que a gente vê o amor das pessoas já se esfriou. Não é nem mais vai se esfriar, já se esfriou. Nós vemos muitos sinais se cumprindo. E essa abertura é algo é um despertamento da igreja. A igreja tem que despertar. Na palavra diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que a gente vê na maioria das igrejas? Não tem união. É isso que o inimigo quer. Porque a igreja que vai subir é a igreja dos vencedores. Nós somos a igreja dos vencedores. Mas se há desunião, se há briga, se há contenda, se há inveja na igreja, não vai subir. Se há orgulho, não vai subir. Tá entrando uma chamada aqui. Aí. Quarto sinal. Cavalo branco. Olha só, mais um sinal incrível. Lá em Apocalipse 6, eu vou até abrir aqui, nós temos duas referências de cavalo branco em Apocalipse. A primeira tá lá em Apocalipse 6, abre aí. Apocalipse 6, no verso 2, lá na abertura dos 6 primeiros selos, que fala assim: E olhei, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aqui, em Apocalipse 6, capítulo 2, esse cavalo branco representa o anticristo, representa a falsa paz. Diferentemente, lá de Apocalipse 19, no verso 11, que fala assim, o título já muda, né? O subtítulo, Vitória em Cristo. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O cavalo branco de Apocalipse 19, capítulo 19, verso 11, é Jesus. O cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, verso 2, é o anticristo. Por quê? O anticristo, ele vai imitar em tudo Jesus. Ele vai imitar em tudo. Você vê, vai ter uma hora que o anticristo ele vai morrer, depois ele vai ressuscitar pelo poder das trevas, em tudo ele quer imitar Jesus. Então aqui, a gente viu lá, né, a representação lá do cavalo, né, chegando. E lá em Apocalipse 13, fala assim, olha que interessante, a besta que sobe do mar. A gente viu que a abertura, ela foi nas águas, né? Essa questão das águas também tem muito a ver, porque as águas, elas representam as nações. E aqui em Apocalipse 13, no verso 1, fala, deixa eu ver se é o verso 1, a besta que sobe no mar, né? Então, tem uma parte que aparecem as pessoas segurando bandeiras de várias nações, atrás desse cavalo com cavaleiro, e eles vão andando, e as bandeiras lá representando as nações, né? O que isso significa? As nações, elas vão seguir o engano. Vai ter um momento
em que as nações vão seguir o anticristo. Então, elas vão seguir o engano, porque o anticristo, ele representa a falsa paz, ele representa o engano. Então, esse foi o quarto sinal aí para a gente poder refletir. E o quinto sinal e último, que muito pouco eu ouvi as pessoas comentando desse sinal. Tem uma parte lá da abertura que mostra algumas pessoas numa biblioteca muito bonita, e como eu amo o livro, eu fiquei encantada assim, né, com o tamanho da biblioteca. Mas aí você observando, essas pessoas começavam a se olhar, tudo, ninguém imaginava o que ia acontecer, mas de repente eles começam a andar, subir as escadas, e eles entram no quarto, eles começam lá a se beijar, e aí fecha a porta e subentende-se, né, o que vai acontecer ali. Eu vejo essa representação totalmente ali como um Sodoma e Gomorra, né? Essa mensagem que é para normalizar o pecado, né? Tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu acho, Apocalipse 11, no verso 8, quando fala das duas testemunhas, que diz assim: jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Essa Sodoma e Egito é uma referência espiritual, né? Então, Sodoma, imoralidade sexual, perversão, não entrarão no reino de Deus os que cometem essas coisas. Então, olha a mensagem que está trazendo, né? E muito interessante aqui os atletas também, né? Aqui eu não coloquei nem como um sinal, mas é só para a gente pensar mesmo. Os atletas não podiam trazer mensagens religiosas, mensagens políticas, como aqueles shorts que eu gravei da Raíssa Leal, fazendo em Libras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não sei se ela chegou a ser punida, mas cogitou-se, né? O atleta que estava com a prancha pintada ao Cristo Redentor teve que apagar, a seleção de Israel que foi hostilizada. Eu tentei achar o vídeo, mas eu não consegui. Parece que algumas pessoas fizeram referência até a Hitler, mas eu não consegui achar, porque eu queria realmente ter certeza, né, dessa informação, mas foi hostilizada, foram vaiados, e são muitos sinais, e eu creio que esses sinais, eles não vieram por acaso. Esses sinais são realmente para a gente poder vigiar cada vez mais, para a gente meditar mais na palavra, refletir, se unir e não dormir, porque tem muita gente dormindo, muita gente achando que vai demorar, Jesus não vai voltar tão cedo, deixa eu aproveitar minha vida, e não é bem assim. Se você gosta de vídeos assim, gostou de vídeos assim, deixa seu comentário aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu like. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. E se você gostou, eu vou trazer mais vídeos nesse formato, nesse estilo, tá bom? Fiquem com Deus, reflitam, pensem bastante a respeito disso. Eu sei que muitas pessoas falaram sobre esses sinais, mas sempre há tempo para a gente poder refletir, e muitas coisas ainda estão por vir. Vamos estar preparados, e a nossa preparação é o joelho no chão, muita oração, né? Então, um beijo, fiquem com Deus e boa semana para vocês.